Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 26 de Lógica de Programação e Algoritmos. Na aula passada, nós vimos sobre funções, onde aprendemos como fazer uma chamada de função, vimos os protótipos de funções e aprendemos que elas podem ser externo e local. E vimos também os tipos de função. Hoje daremos continuidade a esse assunto de funções e iremos iniciar agora a definição da função. O código em C++ que descreve o que faz é chamado de definição da função e a sua forma geral é essa aqui, como podemos observar, certo? No caso aqui, a primeira linha é o cabeçalho da definição da função e tudo que estiver entre as chaves é o corpo da definição da função. No caso, o que está entre as chaves seriam as instruções, o bloco de instrução. E a definição de qualquer função C++ começa com o nome do tipo da função, o mesmo de seu protótipo. Parâmetros da função. As variáveis que receberão as informações enviadas a uma função são chamadas de parâmetros. A função deve declarar estas variáveis entre parênteses no cabeçalho da sua definição. E estes parâmetros podem ser utilizados livremente no corpo da função. Então, aqui nós temos um exemplo da declaração de parâmetro. No caso aqui, nós temos uma função chamada Celsius, como vocês podem perceber. Ela é do tipo inteiro e tem como parâmetro essa variável Fá, que é do tipo inteiro, certo? Então, as variáveis que não fazem parte dos parâmetros de uma função não podem ser declaradas em seu cabeçalho. Passagem por valor. Em nosso exemplo, a função cria uma variável para receber o valor passado. Sua declaração indica o valor enviado será armazenado na variável Fá, que é criada quando a função inicia sua execução e destruída quando a função termina. A função copia o valor enviado por main na variável criada por ela, Fá. E esse procedimento é chamado de passagem de argumento por valor. Então, no exemplo que nós vamos ver agora, temos uma função que recebe o número inteiro como argumento e retorna o seu valor absoluto, certo? Nós temos aqui o protótipo desta função, que ela foi chamada de ABS, do tipo inteiro, que ela tem como parâmetro um número inteiro, certo? E aqui nós temos a definição desta função, em que ela calcula o valor absoluto de um número. Aqui nós temos a função main, que pode tanto enviar uma constante para a ABS, que é a função, como uma variável. Funções que não retornam nada do tipo void. Existem funções que não têm um retorno, que são chamadas de tipo void, como é o caso desta função aqui, certo? Que ela desenha uma linha na tela. Ela foi chamada de linha, função linha aqui, do tipo void, porque ela não retorna nada. E aqui nós temos o seu protótipo, que, como vocês podem perceber, é escrita da mesma forma. E aqui é como vai ser a saída da execução desse código. No caso, o usuário vai ver desta forma aqui. Operador unário de referência e comercial, que é este símbolo aqui. Com o operador de referência, podemos montar novos tipos de dados chamados de referências. E o que seria uma referência? É um outro nome dado para uma variável que já existe, certo? Como podemos observar bem aqui. Foi declarada a variável n do tipo inteiro e uma variável a do tipo inteiro também, com um operador unário de referência, que este comercial. Ela foi inicializada com a variável n. Então, aqui, n recebeu o valor 5. Então, quando for imprimir a letra A aqui, que é a variável, vai imprimir 5. Agora, o A recebeu 8. Então, o n vai receber 8 também. E aqui vai ser o que será impresso na sua tela, certo? Será impresso o valor 5 e o valor 8. Então, o operador unário e comercial, quando usado na criação de referências, faz parte do tipo, como podemos observar bem aqui, certo? Int e comercial é um tipo de dado.
Então, toda referência deve obrigatoriamente ser inicializada, porque senão fica errado, como é o caso deste exemplo aqui. Neste int I comercial A não foi inicializado, então ficou errado. Já neste caso aqui, ele foi inicializado com um N, que é a variável que foi declarada bem aqui em cima. Então, aqui neste caso está correto. Então, um dos usos de referências é na passagem de argumentos para funções. Quando argumentos são passados por valor, a função chamada cria variáveis e cria nelas o valor dos argumentos passados. Desta forma, a função não tem acesso às variáveis originais da função que a chamou, portanto, ela não poderá efetuar qualquer modificação nelas. E qual a vantagem de utilizar essa passagem por referência? A vantagem é que a função pode acessar as variáveis da função que a chamou, e esse mecanismo possibilita que uma função retorne mais de um valor para a função que a chama. Os valores a serem retornados são colocados em referências de variáveis da função chamadora. Então, aqui nós temos um exemplo, certo? Em que o programa solicita que o usuário insira o preço atual de uma mercadoria, modifica o preço para o valor ajustado em 20% e calcula o valor do aumento, certo? No caso aqui, nós temos o protótipo da função, que ela é chamada de reajusta 20, do tipo void. Temos o parâmetro dela bem aqui. E aqui nós temos a definição da função, que é o que ela realmente faz, que é reajustar o preço em 20%. Então, funções que recebem argumentos por referência utilizam o operador do I comercial, que é este aqui, somente na definição do tipo de argumento. A declaração do float comercial P do float comercial R indica que P e R são outros nomes para as variáveis passadas como argumento pela função que chama. Em outras palavras, quando usamos P e R, na verdade usamos preço e val reage de main. No caso daqui foram variáveis que foram declaradas na função main. Essas referências não existem na linguagem C, apenas na linguagem C++. Em linguagem C, passamos argumentos por referência usando ponteiros. Ponteiros, pessoal, é um assunto que nós vamos ver posteriormente, certo? Então, nós temos também referências constantes, em que pode-se combinar a palavra-chave const com a declaração de uma referência, como vocês podem perceber bem aqui, certo? Aqui nós temos uma variável do tipo inteiro, recebendo 456. E aqui nós temos uma variável constante, no caso, uma referência constante, A, recebendo esta variável N. Então, essas declarações fazem de A um nome read-only para N, ou seja, somente leitura. Não pode haver nenhuma modificação usando A, somente usando a variável N. Então, usamos referências constantes quando a função não necessita alterar as variáveis envolvidas como argumentos. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo em que eu quero que vocês imaginem uma função que receba muitos dados como argumentos. Se forem passados por valor, a função criará uma cópia das variáveis da função que chama. Por serem muitos dados, o programa poderá não rodar. Então, o mesmo ocorrerá se a função receber variáveis de um tipo que ocupa muitos bytes. Certo? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, em que o uso de referências constantes é um meio de economia de memória, certo? Nós temos aqui o protótipo da função imprime, que é do tipo void, com o seu parâmetro bem aqui. E aqui nós temos a definição da função, certo? Em que vai imprimir o quadrado dos argumentos. Eu tenho também aqui o tipo void com os seus parâmetros. E aqui eu tenho as funções recursivas, que ela é dita recursiva se definida em termos dela mesma, ou seja, é uma função que chama ela mesma, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês de uma função fatorial, onde temos o protótipo dela aqui, bem aqui em cima. Ela é do tipo long e tem como parâmetro um número inteiro, certo? Aqui nós temos a definição dessa função fatorial, em que, como vocês podem perceber,
essa função fatorial chama ela mesma, fazendo uma recursividade. Certo? Então, o código gerado por uma função recursiva exige a utilização de mais memória, o que torna a execução bem mais lenta. E nós temos 3 pontos que devem ser lembrados quando queremos fazer uma função recursiva. O primeiro delas é definir o problema em termos recursivos. Isso significa definir o problema usando ele mesmo na definição. O fatorial de um número n qualquer pode ser definido por meio da seguinte expressão. No caso aqui é a expressão do fatorial, certo? O outro ponto é encontrar a condição básica. Toda função recursiva deve ter uma condição de términos de chamada de condição básica. A função fatorial, quando chamada, verifica se n é zero. Se essa condição for satisfeita, interrompe a recursão. E o outro ponto é que cada vez que a função é chamada recursivamente, deve estar mais próxima de satisfazer a condição básica. Aqui nós temos um outro exemplo de função recursiva, onde nós temos o protótipo dessa função aqui, inverte. O propósito dessa função aqui é inverter uma frase. No caso do exemplo é bom dia, que o usuário vai digitar, e essa frase vai ser invertida na hora de impressão, certo? Na hora de imprimir na tela do programa. Então, este programa está definido bem aqui. Ele é do tipo void, certo? Mas, como ele chama ele mesmo, então é uma função do tipo recursiva. E o que aprendemos hoje? Nós continuamos o nosso assunto de funções, mas agora nós vimos os parâmetros, passagem por valor, funções que não retornam nada, que são chamadas de void. Vimos também o operador unário de referência, que este é comercial aqui, passagem por referência, referência constante e as funções recursivas, que são funções que têm ela mesma como chamada, certo? Aqui nós temos as referências. Por hoje é só. Tenha um bom dia e até a próxima aula.